Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. As feridas abertas da descolonização 50 anos depois. Povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Primeiro a Guiné, depois Moçambique e no ápice, todas as colónias conservadas e defendidas por Portugal ao longo de séculos seguiram o seu caminho como países independentes. A comemoração que se faz desse meio século de descolonização pode estar naturalmente esvaziada pelo tempo, mas continua a suscitar dores, incompreensões, por vezes protesto e, na maioria dos casos, forte apego. Em Angola e em Cabo Verde, mostra um estudo da Universidade Católica para a RTP, que pode ser lido na nossa edição online, uma grande maioria da população, 76% no primeiro caso, 88% para Cabo Verde, vê esse momento como bom ou muito bom. Já os portugueses, apenas 36% dizem que a descolonização foi boa ou muito boa. 32% considera que não foi boa nem má, enquanto 26% considera mesmo que foi má. Quando se fala de descolonização, mencionam-se muitas coisas. A pressa, a precipitação, a necessidade, quando não a traição ou a irresponsabilidade. Fala-se também com frequência das consequências. Com a exceção de Cabo Verde, os novos países caíram nas teias de regimes de partido único, onde a corrupção prosperou e onde uma percentagem muito alta da população vive na pobreza extrema. Mas disse e sublinham-se também outros fatores indispensáveis para explicar o que aconteceu há 50 anos. A descolonização era consensual entre os partidos democráticos do 25 de Abril. O país estava exausto com uma guerra de 13 anos e não tinha condições para impor as suas regras pela força. E era fundamental concentrar os esforços na construção da jovem democracia que, no verão quente de 1975, estava ainda longe de estar consolidada. Por ter significado o fim de um império colonial que durou 500 anos, por ter acontecido em pouco tempo após anos de guerra em África, por ter destruído os sonhos de cerca de 500 mil de portugueses forçados a regressar à pressa, ou por nos continuar a lembrar um passado marcado pela ditadura e pelo racismo, a descolonização é ainda uma ferida aberta. Bom pretexto para uma conversa com Pedro Aires de Oliveira, um dos historiadores que mais e mais a fundo estudou a descolonização. Professor associado no Departamento de História da nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e investigador integrado no Instituto de História Contemporânea, Pedro Aires de Oliveira tem ampla obra publicada nas áreas do colonialismo e da memória. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva professor Pedro Aires Oliveira. 50 anos depois, há indícios no estudo da Católica, que publicou hoje divulgou, que sugerem que os portugueses ainda não superaram por completo o drama da descolonização. Ficou surpreendido com as conclusões desta sondagem, que mostra uma sociedade, enfim, pela amostra, pelo menos, bastante dividida sobre a avaliação que fazem da descolonização? Para ser franco, não. Eu creio que os resultados desta sondagem de saúde, que é um importante instrumento de trabalho para nós também medirmos a evolução das percepções históricas acerca de processo de descolonização, a construção da memória da descolonização, eu diria que elas estão muito na linha de continuidade de estudos que foram sendo realizados nas décadas de 70, 80 e por aí fora, relativamente às opiniões dos portugueses sobre o 25 de Abril e a descolonização. Creio que a última mostra significativa era do início do milénio, talvez de 2004, não sei. E, portanto, já há muitos anos que não tínhamos um estudo desta magnitude sobre as opiniões. E, portanto, eu diria que as percepções continuam, digamos assim, negativas quanto ao modo como são avaliadas as consequências de mais curto prazo da descolonização. Mas a minha questão é, haverá aqui alguma surpresa? Nós temos uma literatura abundante de cariz histórico, memorialístico, romanesco, etc., que, digamos, enfatiza muito os aspectos caóticos, tumultuosos, violentos da descolonização no mais curto prazo. E até, digamos assim, os aspectos traiçoeiros da descolonização, que é uma Exato. faceta que aflora muitas vezes
em alguma desta literatura e que está presente, por exemplo, no revisionismo histórico do Chega. O Chega reintroduziu o conceito de traição no nosso discurso político histórico. Aliás, apontou ao Presidente da República o ano passado. E se nós formos ler a muita dos opúsculos, dos panfletos, dos artigos, dos discursos violentos, zangados dos anos 70, a palavra traição está lá, muitas vezes. Aparecia sempre essa questão e eu acho que ela continua a aparecer, como também continua a estar bastante presente no debate público, esta ideia de que, enfim, a descolonização tinha que ser feita, mas não da forma como foi feita. Agora, historicamente, a esta distância, professor, olhando para o estado do país em 1974 e 1975 e olhando também à situação militar no terreno, em especial na Guiné e em Moçambique, era possível fazer a descolonização de outra forma? Enfim, isto é uma pergunta que entra na história contrafactual, que normalmente os historiadores não gostam muito de ir por aí, mas enfim, eu como jornalista tenho a ousadia de lhe colocar. Sim, não, é uma pergunta que relevante. Os contrafactuais ajudam-nos a pensar a causalidade em história e, além disso, eu creio que esta sondagem revela também alguma maturidade da opinião pública inquirida sobre este fenómeno. Eu acho que a historiografia estabelece, para além de qualquer dúvida, que a responsabilidade principal pelo impasse a que se chegou em 1974 e pela curta margem de opções dos decisores portugueses que saem da Revolução, a responsabilidade é do regime anterior, do regime do Estado Novo, que recusou liminarmente qualquer solução de compromisso, que lhe foi inclusivamente superada por potências aliadas, Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros. Não foram só os independentistas a reivindicar esse compromisso, essa negociação. Foram os nossos aliados, procuraram até dar incentivos ao regime de Salazar e ele negou-os terminantemente. E na hierarquia de responsabilidades dos portugueses inquiridos para este estudo, está lá. Quem foi o principal responsável? O antigo regime. Exatamente. Há quem diga que, enfim, que a descolonização devia ter sido feita 10 ou 15 anos antes, aliás, a par de todas as outras potências europeias que saíram por essa altura, antes do início, portanto, da guerra colonial, mas olhando para muitos outros casos do continente africano, como a Nigéria, o Congo, a Mauritânia, não se vêem situações nesses países muito melhores do que aquelas que acontecem nos países de língua oficial portuguesa. Até que ponto o colonialismo explica os fracassos do continente africano em termos do desenvolvimento humano, independentemente das independências terem acontecido um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde? O legado do colonialismo foi muito pesado, digamos assim. O ponto de partida de muitos destes países, nos finais dos anos 50 e inícios dos anos 60, que é quando se dá a primeira grande vaga de descolonização em África, é um ponto de partida muito ingrato. Se nós vamos ver os níveis de escolarização, de qualificação humana, de diplomados das universidades em muitos destes países, eram números perfeitamente residuais. No antigo Congo belga, e a Bélgica era um dos países mais ricos do mundo, não é? Geria uma das colónias mais rentáveis de África, deixou diplomados que se contam pelos dedos de duas mãos, talvez. Isto é um ponto de partida terrível. E nós vemos como também alguns desses processos de independência entrelaçaram-se com conflitos de Guerra Fria. No caso da Bélgica, isso é perfeitamente flagrante. Mas, claro, também não vamos exonerar aqui de responsabilidades muitas das lideranças políticas destes países. Líderes que são justamente celebrados como pioneiros das independências africanas, do panafricanismo, tiveram depois governações desastrosas, calamitosas. Nkrumah, no Ghana, por exemplo. O Nkrumah colecionou elefantes brancos no Ghana, conduziu o Ghana ao precipício económico antes de ser derrubado por um golpe de Estado em 1965. Os soviéticos abandonaram Nkrumah. Essa é mais a regra, propriamente a exceção. Não temos muitos episódios no continente africano, portanto, de governos, enfim, preocupados com o interesse público, com as políticas públicas, imunes à corrupção. Nesse caso concreto, aliás, um caso que se cita muitas vezes como um bom exemplo é o de Cabo Verde, onde, curiosamente, de acordo com essa sondagem para a RTP, da Universidade Católica, estão o maior número de pessoas, 88%, que dizem que a descolonização foi boa ou muito boa. Exatamente, e que fazem um balanço globalmente positivo da governação do país, não é? Já não é apenas aquela questão
da simbólica e emotiva da independência, da restituição do sentido de dignidade, é também um balanço positivo dos ganhos palpáveis que a governação pós-colonial trouxe a Cabo Verde. E, curiosamente, Cabo Verde é dos países mais depauperados de recursos naturais de África. Portanto, isto mostra como a boa governação e também uma aposta continuada na educação, na qualificação, que teve alguns antecedentes também no período colonial, de certa maneira, acabou por render frutos importantes a Cabo Verde, não é? Cabo Verde é um país que faz a transição para o multipartidarismo no início dos anos 90, como de alguma maneira a Guiné-Bissau também tentou, e depois, enfim, muito titubeantemente também Moçambique tentou, mas Cabo Verde tem-se mantido consistentemente nesse caminho, com a alternância política, com uma sociedade civil que se tem fortalecido, com o escrutínio da governação. Claro, o nível de insatisfeitos com a democracia em Cabo Verde, com o funcionamento da democracia em Cabo Verde, também é expressivo. Mas é equivalente ao de Portugal e, porventura, de muitas outras democracias ocidentais. Nesse caso em concreto, a situação da Guiné-Bissau e também de Moçambique é bastante mais preocupante. Enfim, há quem defina a Guiné como um Estado falhado e as experiências que nós vemos dos ensaios de introduzir um sistema pluripartidário em Moçambique, desde os acordos de Roma de 1992 até agora, resultaram, portanto, enfim, na hegemonia permanente da Frelimo e, de alguma forma, resultaram também nestes conflitos que nós vimos nos últimos meses, nos quais morreram mais de 400 pessoas. Portanto, é uma situação bastante complicada, para não dizer mais. Sim, eu creio que a ausência de alternância, de rotação no poder é crítica a esse respeito. Não é? Portanto, são democracias, digamos, muito enviesadas. Quem está no poder parte logo com uma enorme vantagem para as eleições, pela sua rede de patrocinato, pela maneira como controla o processo eleitoral e, portanto, os países têm pago um preço muito elevado por isso. Quer dizer, é o que se me oferece dizer. Mas eu também gostaria, se me permite, focar outros aspectos da sondagem, que também eu acho que revelam nuances interessantes na maneira como os portugueses se relacionam com este processo. Quer dizer, eu acho que há os portugueses que estabelecem um nexo também entre o fim do Império, a democracia, a europeização e a modernização da sociedade portuguesa. Podem ter as suas reservas quanto ao modo como a descolonização foi feita, mas isso para eles é um ganho, não é? Pois também evidenciam opiniões muito positivas sobre a CPLP, até curiosamente, a CPLP não ofere, digamos, de grande reputação nos meios de opinião, mas os portugueses apreciam a CPLP e também valorizam o relacionamento com os países de língua oficial portuguesa. E depois, muito interessantemente, acho eu, mostram-se sensíveis, digamos assim, a uma agenda pós-colonial que procura revisitar a nossa história imperial, a mitologia do colonialismo português, e isso é evidente quando os portugueses revelam abertura a questões como a devolução de obras de arte, de artefactos, de bens de origem colonial que estão nos nossos museus e nas nossas instituições, e também são favoráveis a alguma medida de reparação simbólica pelos crimes do colonialismo. São favoráveis, por exemplo, a memoriais às pessoas escravizadas. Não querem pedidos de desculpa, mas são favoráveis a esse tipo de reparação simbólica. E isto parece-me uma evolução interessante e também em linha com debates que têm tido lugar noutros países europeus. Do outro lado, ou seja, das opiniões públicas neste caso concreto, de Angola e de Cabo Verde, as opiniões das pessoas sendo tão favoráveis à independência, portanto, fazendo uma avaliação tão positiva do processo de colonização, dizem-nos de alguma forma, ou contradizem de alguma forma, aquela ideia dos que defendem que os angolanos ou os moçambicanos viviam muito melhor quando os portugueses estavam lá do que ao que vivem agora. O que esses números nos sugerem, pergunto-lhe, professor, é que de facto, apesar de tudo, todas as vicissitudes, os cidadãos angolanos e cabo-verdianos estão contentes com a sua independência. Sim, isso é um dado interessante. Evidentemente também, vamos lá ver uma coisa, pela ficha técnica da sondagem sobre Angola, não se consegue bem perceber, digamos assim, onde é a origem geográfica destes inquiridos. No caso de Cabo Verde, nós sabemos que foram feitas
entrevistas presenciais em várias ilhas do arquipélago. Portanto, é uma amostragem que nos dá essa garantia de diversidade, etc. No caso de Angola, não sei se pode haver aqui alguma espécie de viés que não estamos agora a detectar, mas, digamos assim, também houve um grande investimento por parte destes países na maneira como é ensinada a história do colonialismo, e o colonialismo é apresentado como extremamente negativo. E, porventura, há também uma memória vívida, uma memória oral das condições terríveis da exploração colonial. O trabalho forçado acabou, não assim há tanto tempo em Angola, acabou, digamos assim, o seu fim foi decretado em 1961, mas as coisas também não melhoraram logo do dia para a noite, e portanto a exploração económica e laboral era muito dura nestes países, também que viveram este contexto de guerra antes da independência, e portanto eu imagino que isto também seja levado em conta, e havia também o racismo na vida cotidiana. Acho que as pessoas também têm isso bastante presente, não é? E portanto valorizam a independência. Uma coisa que se fala muito também em Moçambique é o facto de, e aliás a pessoa já o citou, o facto da maioria esmagadora das pessoas, 95% das pessoas serem analfabetas, não terem a mínima oportunidade de ir à escola. Sim, é uma das coisas que se fala muito como uma conquista da independência. Sim, mas no caso de Moçambique é um dos maiores, é um dos grandes fracassos da governação da Frelimo, também, que fez uma aposta na língua portuguesa como elemento também de coesão nacional, essa grande preocupação também com a fragmentação, com o separatismo, etc., como se cava aquela elite fundadora da Frelimo, mas isso depois tem um preço na escolarização das crianças de mais tenra idade. É muito mais fácil eles adquirirem os rudimentos de uma escolaridade através das suas línguas nativas do que de uma língua que não é falada em casa. E, portanto, isso tem sido apontado como uma das possíveis explicações para os insucessos da educação em Moçambique, para além, enfim, da falta de recursos qualificados, de investimento continuado em infraestruturas, etc. É uma página muito, muito terrível na governação pós-colonial de Moçambique. Sim, 50 anos depois, portanto, a taxa de analfabetismo calculada de Moçambique ronda os 40%, o que é, sem dúvida, uma enormidade. Professor Aires de Oliveira, muito obrigado por ter vindo ao P24 com as suas visões sobre esta questão da descolonização. Os esclarecimentos não foram suficientes. Nunca serão suficientes. Luís Montenegro tem todo o direito a impugnar decisões da entidade para a transparência sobre as relações da Spinum Viva com os seus clientes privados. Essa sua decisão não deve nem pode servir de arma de arremesso para os que veem no negócio um conflito de interesses, nem para os que consideram tudo normal. Mas não haja dúvidas que Montenegro continua a cometer o erro que transformou a Spinum Viva num caso político de primeira importância. O de confundir negócios ou sigilos de um qualquer cidadão com os de um primeiro-ministro. Sim, é preciso saber com quem a Spinum Viva negociava. É preciso saber tudo. Um primeiro-ministro tem de ser escrutinado muito mais do que um simples cidadão. Montenegro não percebe essa diferença. Também por isso, não consegue descolar a Spinum Viva da sua pele. O P24 regressa amanhã. Tenha bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.